O que era para ser uma simples entrevista na RTP3 transformou-se num confronto inesperado. Bruno Nunes, interrompido várias vezes, respondeu com recados que deixaram o estúdio em choque. Palavras afiadas, tensão no ar e momentos que ninguém esperava. Prepare-se, porque este debate não foi como os outros. Bruno Nunes, eu ia perguntar-lhe, André Ventura já disse que, e são palavras, passo a citar, não vai ceder nos eixos essenciais e vai iniciar conversações com o Governo para superar este veto. Mas, Bruno, as medidas que acordaram com o Governo violam a Constituição. Deixe-me dizer o seguinte, é tão consensual que o próprio Tribunal Constitucional não conseguiu, por uma maioria alargada, votar este acordo e as deliberações que aqui estão em cima da mesa. Teremos tempo para poder analisar, ainda é muito fresco, passa a expressão. Bruno Nunes, nós percebemos o seu argumento dos 50% dos juízes, certo. Mas a questão é, se quisesse também convencer esses tais 50%, não teria sido mais fácil obter pareceres, ouvir instituições, ouvir associações? Mas repara uma coisa, esta questão das instituições e dos pareceres, isto é uma falácia. Vou-lhe dar o exemplo e o Pedro Delgado Alves sabe do que eu vou falar. Nós já tivemos diversos documentos emitidos pelo Governo para se tornarem decretos-lei que tivemos o passar por cima de todos os procedimentos legislativos, nomeadamente na questão de ouvir, e eram audições obrigatórias, audiências obrigatórias, previstas inclusive na Constituição como uma separação de poderes com a Associação Nacional de Municípios, quando se fez a reconfiguração das comunidades intermunicipais para fazer a candidatura ao Eurostat, e caso não tivéssemos todos, dentro da Assembleia da República, todos os partidos terem o sentido responsável, teríamos inclusive os fundos europeus em Portugal em risco até 2035. E, portanto, já existiram diversas vezes que dentro da Assembleia da República, em processo legislativo, passámos por cima de algumas questões. Portanto, essa não é a questão. O facto disto ser tão claro como a água para o Partido Socialista, olha, não foi tão claro como a água para os próprios juízes, porque os próprios juízes não se entenderam de uma forma, vamos respeitar aquilo que lá está, a maioria vence, mas a maioria vence. Eu ouvi aqui a representante da Casa do Brasil e deixa-me dizer o seguinte, a maioria vence e a última coisa que Portugal quer, ou que o Chega quer, é termos uma democracia de juízes como acontece no Brasil, com Alexandre Moraes. E, portanto, nós não queremos isso. E aquilo que foi determinado... Mas ouvir a opinião de brasileiros e de associações brasileiras não tem nada a ver com as leis brasileiras. Não. Estamos a falar, estou-lhe a dar só o exemplo. Nós não queremos uma judicialização da política nem uma politização da justiça. E, portanto, quando André Ventura é claro na questão da esquerda e da institucionalização da esquerda... de Estado deve ser punido. Isso é a vossa opinião. Vocês continuam a apoiar o Maduro, perdeu as eleições e por isso, se quisermos para isso, quisermos ir para ditadores comunistas e socialistas que ao longo da história vão tomando posse daquilo que não é deles, isso seria o debate. Mas não é esse o debate hoje. Estou disposto para quando quiser falar sobre ele. Agora, o debate chega a Portugal para esgotar os argumentos. Eu estava a replicar aquilo que foi dito pela representante da Casa do Brasil. E com todo o respeito que exista, não são nem brasileiros, nem de outro país que têm que definir como é que nós nos vamos organizar. Um dos grandes problemas de Portugal é precisamente estar subserviente em relação a determinadas medidas, nomeadamente do Pacto de Migração e Asilo, que foi definido pela União Europeia. E nós temos que perceber de uma vez por todas que nós somos um Estado soberano. Quando André Ventura fala na questão da esquerda e da institucionalização por parte da esquerda, temos uma situação que é clara. Esta própria Constituição começa no seu preâmbulo como um caminho para o socialismo. E o Chega não quer caminho para o socialismo nenhum. E, portanto, esta Constituição, há 5 anos que André Ventura, o líder da oposição em Portugal, é claro com esta situação. A Constituição já não representa a maioria do povo. O povo não reconhece como sendo uma forma simples de agilizar aquilo que é básico para quem está em direito, que é o princípio de um contrato social que existe entre todos nós para vivermos em sociedade. É curioso ver a preocupação do Partido Socialista hoje vir falar da família. Se há partido que defende a família como célula basilar da sociedade, inclusive na nossa matriz ideológica, é o Chega. Não tentem colocar a família dos outros primeiros. Para nós, a família dos portugueses está primeiro. E considerem isto o que quiserem. Para nós, não podemos continuar a colocar em causa a segurança nacional em troca de uma situação que, se fizermos o reagrupamento familiar, nós já alertámos. Bruno, está a relacionar a imigração com a segurança. Está a ir aí por um caminho perigoso. Porque está a fazer aí uma relação direta entre imigração e segurança. Está a fazer diretamente. Eu vou-lhe dizer o seguinte, se estivéssemos num país de origem muçulmana, não me estava a fazer sequer perguntas porque não trabalhava na televisão. Porque é mulher. Também discriminação. Portanto, não, é para percebermos que existem questões culturais que nós não admitimos que a nossa cultura seja subvertida. Existem questões de multiculturalismo que falharam em toda a linha. Como governos socialistas. Tem a ver que todo o enquadramento que nós temos aqui, se querem discutir apenas e meramente, nós chegámos hoje, não é espuma dos dias. Esta questão da lei dos estrangeiros, quando dizem, ainda bem que isto vai para trás, cada dia, e retomo a minha intervenção inicial e o porquê de estar a puxar todos os problemas relacionados com a questão da imigração. Mas o Chega acha que todos os imigrantes, deixa-me só dizer isto, acha que o Chega acha que todos os imigrantes vêm para
praticar crime. Não. O Chega acha que todos os não vêm trabalhar. Não. O Chega não tem esse posicionamento. Queremos é as coisas clarificadas e queremos claramente perceber quem entra, como entra, em que condições entra e para não existirem estas situações de colocar situações desumanas, porque depois falamos da questão do regrupamento familiar. Vamos ouvir o Pedro Delgado Alves. Para terminar, onde é que o Pedro Delgado Alves e o PS esteve preocupado com isso quando os imigrantes que nós vimos chegar, nomeadamente do subcontinente da Índia, aquilo que verificamos é que as mulheres não vêm? Onde é que estão as mulheres? Onde é que está o agrupamento familiar? Onde é que eles estão? Que só vêm homens? Ou é mentira? Ou somos nós que estamos a ver isto ao contrário? Um minuto para o Bruno Nunes responder. Deixe-me só dizer o seguinte, eu acho lamentável que inclusive se consiga constantemente conotar as políticas de imigração e a necessidade que temos no país com trabalhadores para a agricultura, trabalhadores para a construção civil, ou seja, mão de obra desqualificada. É pena que essa atitude seja, no meu entendimento, até xenófoba, porque parece que só precisamos daqueles que vêm fazer o trabalho dos alegados portugueses que não querem trabalhar. Vai compreender que está habituado à televisão e aos momentos televisivos. Vamos ouvir no Parlamento a reação do Bloco de Esquerda em relação a este chumbo em relação a este chumbo do Tribunal Constitucional e ao posterior veto do Presidente da República. Bruno Nunes, eu dei-lhe um minuto para acabar e vou cumprir a minha promessa. Ok, foi interrompido pelo assessor do Bloco de Esquerda, porque Fabia Figueiredo nem deputado mas ganha tempo de antena nas televisões. É uma coisa espetacular. Mas não é esse o nosso tema. Mas não é esse o nosso tema. Pois, mas é importante que isso fique vincado. Quando Bruno Nunes respondeu à jornalista dizendo que, se estivéssemos num país de origem muçulmana, ela não me estaria sequer a fazer perguntas porque não trabalhava na televisão. A confusão tomou conta do momento. A jornalista parecia não entender a gravidade da afirmação. E logo depois, ele completou: porque é mulher. Esse foi um dos momentos mais tensos e polêmicos da entrevista. Para muitos, uma desculpa esfarrapada para interromper Bruno, especialmente porque pouco depois foi feito um direto para o Parlamento só para tentar calá-lo. Mas ele não se deixou intimidar e mandou um recado forte, que não passou despercebido. Não temos a certeza absoluta das intenções por trás dessas interrupções, pode ter sido apenas uma coincidência, mas fica a pergunta: foi um ato legítimo ou uma manobra para irritar e calar? Agora queremos saber a sua opinião. O que achou das perguntas da jornalista? Foram pertinentes ou provocatórias demais? Os recados de Bruno Nunes foram certeiros ou exagerados? Até que ponto esse tipo de confronto ajuda ou atrapalha o debate político no nosso país? Deixe seu comentário e participe da discussão. Queremos ouvir você.